Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu nunca tive a intenção de encontrar nada. Aquilo não foi uma busca, nem curiosidade ativa, nem algo que eu estivesse procurando. Foi um acidente. Um daqueles momentos em que você está mexendo em arquivos antigos sem muita atenção e acaba abrindo algo que não deveria. Eu estava organizando um HD externo que usa há anos, cheio de coisas acumuladas, trabalhos antigos, vídeos, fotos, arquivos esquecidos. A maioria eu apagava sem nem abrir, só para liberar espaço. Mas havia uma pasta que me chamou a atenção. Ela não tinha nome, apenas uma sequência de números como se tivesse sido criada automaticamente. Aquilo já não combinava comigo, porque eu sempre organizei tudo com títulos claros. Mesmo assim, abri. Dentro da pasta havia apenas um arquivo de áudio. Nenhum nome, nenhuma data, nenhum tipo de identificação. Isso me incomodou mais do que eu esperava, porque não fazia sentido existir algo assim ali sem que eu lembrasse. Ainda assim, parecia inofensivo. Era só um áudio. Eu cliquei. Nos primeiros segundos não havia nada além de um ruído contínuo, baixo, parecido com interferência. Pensei que estivesse corrompido e quase fechei, mas algo naquele som me fez esperar um pouco mais. Foi então que percebi uma respiração, muito leve no começo, quase imperceptível, mas constante, ritmada, próxima demais do microfone para ser um som ambiente comum. Aquilo me fez aumentar o volume. Quanto mais eu ouvia, mais claro ficava que não era um acidente. Alguém estava ali gravando, respirando de forma controlada, como se estivesse tentando não fazer barulho. Depois de alguns segundos, veio a voz, baixa, quase um sussurro. No início eu não conseguia entender o que estava sendo dito. Pareciam palavras soltas, como alguém falando sozinho. Mas conforme o áudio avançava, aquilo começou a ganhar forma. Não eram pensamentos aleatórios, eram descrições. Alguém estava narrando o que via. A voz dizia coisas simples, diretas, sem emoção. Que alguém entrou, que a luz estava acesa, que havia movimento em um cômodo específico. O tom era calmo demais para a situação, como se aquilo fosse rotina. Eu pausei o áudio e fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Não parecia algo que eu teria gravado. Não fazia sentido. Mesmo assim, havia uma sensação incômoda crescendo, algo que eu não conseguia explicar. Eu voltei o áudio desde o início e ouvi novamente, prestando mais atenção nos detalhes. Foi quando percebi o som de fundo, muito baixo. Demorei alguns segundos para reconhecer, mas quando reconheci, senti o corpo gelar. Era a televisão. Um tipo específico de som, um padrão de ruído que eu conhecia bem. Não porque fosse comum, mas porque era exatamente o tipo de coisa que eu deixava ligada em casa enquanto fazia outras coisas. Voltei mais uma vez, aumentei o volume ao máximo e confirmei. Não havia dúvida. Aquilo tinha sido gravado dentro da minha casa. A partir desse momento, tudo mudou. Eu não estava mais ouvindo por curiosidade, mas por necessidade. Eu precisava entender. Continuei o áudio com o coração acelerado. A voz estava mais clara, mais próxima, e o que ela dizia começou a me afetar de uma forma que eu não consegui controlar. Ela descrevia movimentos com precisão. Dizia quando alguém sentava, quando pegava o celular, quando permanecia parado. E o pior não era o que era dito, mas o fato de que eu lembrava daquilo.
Eu lembrava daquele momento, daquela noite. Eu estava sozinho, sentado exatamente como a voz descrevia, fazendo exatamente o que estava sendo narrado. Eu pausei novamente, tentando pensar com clareza. A única explicação lógica seria que aquilo fosse uma gravação antiga, talvez feita por mim mesmo sem lembrar. Mas isso não explicava a sensação de tempo. Aquilo não parecia antigo, não parecia distante, parecia recente. Continuei ouvindo, mesmo com uma parte de mim dizendo para parar. A voz começou a mudar, ficou mais baixa, mais próxima do microfone, como se a pessoa estivesse se aproximando enquanto falava. As descrições ficaram mais detalhadas, mais íntimas. Já não eram apenas ações visíveis, mas pequenos comportamentos, hábitos que não seriam perceptíveis à distância. Isso me causou um desconforto muito maior, porque indicava proximidade real. Não era alguém observando de longe, era alguém perto. A respiração no áudio também mudou. Ficou mais pesada, mais irregular, como se o esforço para se manter em silêncio estivesse falhando. Em determinado momento, a voz disse algo que me fez congelar completamente. Disse que eu tinha escutado um som, mas ignorei. E aquilo me atingiu de uma forma diferente, porque eu não lembrava disso conscientemente, mas ao ouvir, algo fez sentido, como uma memória incompleta tentando se formar. Eu continuei até o final, e foi ali que tudo saiu do controle. A voz descreveu um movimento específico, que eu me levantaria e iria até o quarto. Eu pausei imediatamente, fiquei olhando para a tela, tentando decidir se continuava ou não. Meu coração estava acelerado, minha respiração irregular. Aquilo não fazia sentido, era impossível, mas ao mesmo tempo eu sabia que lembrava daquele momento. Sem pensar direito, eu fiz exatamente o que o áudio descrevia. Levantei, caminhei até o quarto e parei na porta. Naquele instante, o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. Eu não queria entrar. Havia uma sensação clara de que algo estava errado. Foi então que ouvi um som baixo vindo de dentro do quarto, uma respiração igual ao do áudio. Eu não entrei. Afastei devagar e desliguei tudo. E saí de casa sem pegar nada. Fiquei dias fora. Não consegui voltar imediatamente. Quando finalmente tive coragem, voltei acompanhado. Revistamos tudo. Cada cômodo, cada canto. Não havia ninguém. Nem sinal de invasão, nenhuma evidência física de que alguém estivesse ali. Mas o áudio continuava no HD. E havia algo pior. Eu tentei apagar mais de uma vez. O arquivo não sumia. Dava erro, travava, voltava, como se não pudesse ser removido. Meses depois, ainda incomodado, eu abri novamente. Foi aí que percebi. O áudio não era mais o mesmo. Havia uma parte nova no final. Uma frase que não estava antes. Curta, clara, sem interferência. Agora ele sabe. Desde então, eu não deixo mais a casa em silêncio absoluto. Evito ficar sozinho por muito tempo e principalmente evito pensar na possibilidade de que aquilo nunca foi apenas uma gravação. Porque, se não era, então significa que em algum momento alguém esteve dentro da minha casa sem que eu percebesse. E talvez o mais difícil de aceitar não seja isso. É a ideia de que essa pessoa pode nunca ter ido embora. Desde muito pequena, minha avó repetia a mesma advertência, sempre com um rosto sério demais para ser brincadeira. Nunca deixe uma vela acesa na sala depois da meia-noite. Essa luz chama que não deve atravessar a porta. Eu cresci achando que era apenas mais uma superstição antiga, dessas que idosos usam para assustar crianças, até o dia em que aconteceu comigo.
Foi há pouco tempo, durante um apagão que deixou todo o bairro do Engenho às escuras. Não havia lanternas. O celular estava sem bateria. A única opção foi acender uma vela. Coloquei-a sobre a mesa da sala de jantar. Era exatamente meia-noite. A casa mergulhou num silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que eu conseguia ouvir o pavio crepitando, queimando devagar. A chama tremia de um jeito estranho, como se tivesse ritmo próprio, como se respirasse. La 1:17. Ouvi o primeiro som, um estalo seco, madeira antiga rangendo. Vinha da entrada da sala. Tentei me convencer de que era a casa, se ajustando ao frio da madrugada, até ouvir passos lentos, pesados, arrastados. O som de alguém andando descalço, puxando os pés pelo chão gelado. Tem alguém aí? Perguntei. A voz falhando, nenhuma resposta. A vela começou a tremeluzir com mais força. A chama se alongou para cima, como se algo invisível estivesse puxando sua luz. O ar ficou subitamente gelado, um frio que atravessava a pele e parecia alcançar os ossos. Então, ela surgiu do outro lado da mesa, alta, excessivamente magra. Os cabelos eram longos demais. Tocavam o chão como fios esquecidos pelo tempo. A luz fraca da vela mal iluminava seu rosto, mas o pouco que revelou foi suficiente para me fazer recuar. A pele era branca demais, não de alguém vivo. Parecia cera derretida. Os olhos eram fundos, negros, vazios. A boca se curvava para baixo, como se estivesse presa num choro eterno. Ela estendeu a mão em direção à vela. Os dedos eram longos, finos, quase só ossos. Quando tocaram a chama, ela não se apagou. O fogo cresceu. Ficou mais intenso, mais vivo, como se estivesse sendo alimentado. Ela deu um passo em minha direção, depois outro. Eu não conseguia me mover. Meu corpo simplesmente não respondia. Por que você me chamou? Ela sussurrou. A voz parecia vir de muito longe, como vento passando por um túmulo aberto. Eu não a tinha chamado, mas para ela, acender aquela vela foi o suficiente. Quando estava a menos de 1 metro de mim, a chama se apagou de uma vez. Escuridão total. E então senti a mão fria, úmida, pesada, pousando sobre meu ombro. O pânico me devolveu o movimento. Corri para fora da casa, gritando, tropeçando, sem olhar para trás. Fiquei do lado de fora, até o céu começar a clarear. Quando voltei, a vela ainda estava sobre a mesa, completamente derretida, como se tivesse queimado por horas. E na cera endurecida havia uma marca nítida, uma impressão de dedos. Desde aquela noite, nunca mais deixei uma vela acesa na sala. E só então compreendi o que minha avó sempre quis dizer: a luz chama os vivos, mas também aqueles que não sabem mais existir sem ela.
Isso aconteceu nas redondezas da fazenda Santa Lúcia, onde morei por um tempo. Não é relato antigo, foi há poucos anos, e quem vive ali ainda evita comentar. Na estrada de chão que corta as chácaras da região, começou a surgir um bode preto sempre à noite. Nunca mudava de lugar. Ficava parado perto de uma porteira antiga, quase caída, apenas observando quem passava. Não corria, não reagia. No começo, ninguém deu muita importância. Bode solto é coisa comum na roça. O problema é que ele só aparecia depois de escurecer. Durante o dia, ninguém jamais viu esse animal. E quando os cachorros das casas próximas sentiam o cheiro dele, algo estranho acontecia. Eles não latiam, choramingavam, se encolhiam, tentavam se esconder. Certa noite, um morador da região decidiu enxotar o bode. Pegou uma lanterna e foi até a porteira. Quando a luz bateu direto nele, o animal não se mexeu. Apenas levantou a cabeça, lentamente. Os olhos não refletiam a luz, como os de um animal comum. Eram opacos, parados, quase humanos. O bode, então, deu 2 passos à frente e por alguns segundos ficou ereto, tentando se equilibrar sobre 2 pernas. O homem contou depois que ouviu um som estranho, algo entre um grunhido e uma tentativa de fala. Rouca, quebrada, ele correu, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, a porteira estava destruída. A madeira tinha marcas profundas, como se algo tivesse passado unhas grossas por ela com força. Não havia pegadas de casco, apenas sulcos longos, parecidos com dedos. Depois disso, começaram a aparecer galinhas mortas nas chácaras. Não estavam comidas, apenas torcidas, com o pescoço virado num ângulo impossível. Nenhum sinal de ataque comum. Certa madrugada, uma moradora acordou com o som de palmas batendo perto da janela do quarto. Quando olhou para fora, viu apenas a silhueta do bode no quintal, parado, olhando diretamente para ela. Desde então, o bode nunca mais foi visto, mas em noites muito silenciosas, ainda é possível ouvir o som de cascos batendo na estrada de terra, mesmo sem ninguém criar bode naquela região. Isso aconteceu quando eu ainda era criança, e até hoje, minha família evita tocar no assunto. É como se falar sobre aquilo pudesse trazer algo de volta. Minha mãe apareceu em casa com uma boneca antiga. Disse que tinha encontrado dentro de uma sacola, perto das lixeiras da Rua das Mangueiras. Estava limpa, só um pouco gasta pelo tempo. Não tinha nada de especial, plástico rígido, cabelo duro, vestido simples, desses que a gente vê em qualquer loja barata. Ela colocou a boneca sentada numa cadeira, no canto do meu quarto. Na primeira noite, acordei com um barulho estranho, como o plástico sendo arrastado pelo chão. Quando abri os olhos, a boneca estava caída. Pensei que tivesse escorregado sozinha. Coloquei de volta na cadeira. Na noite seguinte, acordei de novo. O quarto estava silencioso demais. A boneca
não estava mais sentada, ela estava em pé, encostada na parede, voltada diretamente para minha cama. Aquilo começou a me incomodar, mas ninguém levou a sério. Diziam que eu estava impressionada, que criança inventa coisas. Alguns dias depois, passei a ouvir um som baixo durante a madrugada, um rangido seco, como se alguém apertasse o corpo de plástico da boneca com força, sempre no mesmo horário. Sempre quando a casa estava completamente silenciosa, até que numa noite, acordei sentindo o cobertor sendo puxado lentamente. Abri os olhos, com o coração disparado. A boneca estava no pé da cama. Não me mexi, não gritei, apenas fiquei olhando. Foi então que percebi algo que nunca esqueci. Os olhos dela não estavam retos, estavam levemente virados, como se estivessem me encarando. No dia seguinte, minha mãe decidiu se livrar da boneca, colocou dentro de um saco preto e levou até o lixo da rua. Naquela mesma noite, acordei com o som da porta do quarto se abrindo sozinha. A boneca estava sentada na cadeira, novamente, sem o saco, sem ninguém ter trazido de volta. Depois disso, meu pai quebrou a boneca em pedaços e jogou longe, num lugar que ninguém soube dizer onde era. Nunca mais vimos nada dela, mas até hoje às vezes acordo de madrugada, ouvindo aquele mesmo rangido de plástico. E, na nossa casa, não existe mais nenhuma boneca.